E existem 4 níveis, prestem atenção nisso, 4 níveis de conexão com uma pessoa, tá? Quais são os níveis? O nível mental, emocional, energético e espiritual. São 4 níveis. E a gente, às vezes, não faz o rompimento de nenhum. Sabe por quê? Porque no nível mental, você precisa avisar o seu inconsciente de que aquele relacionamento acabou. Muitas vezes, quando a gente pergunta para o inconsciente da pessoa, eu ainda estou comprometida com tal pessoa? O inconsciente responde sim. Por quê? Porque você sabe no seu nível consciente, que é 5% da sua consciência, que terminou. Mas em nível inconsciente, que é todos os outros 95%, ainda está comprometida com aquela pessoa. E imagina você e o comprometimento são essas correntes. Você não está disponível para a pessoa que veio depois. E aí a relação não flui, não acontece, trava tudo, dá tudo errado. Você parece que não consegue se comunicar, porque é lógico, entre vocês existem outras pessoas. Existem outras pessoas, existem outras relações. Por isso que o corte energético é muito importante. Em nível inconsciente é terminar os compromissos inconscientes que existem, tá? Com essas pessoas. Tem o nível emocional, tá? Que é liberar os sentimentos, mágoas, ressentimentos, mágoas, rancores e feridas que aquela pessoa deixou em você. Porque enquanto existe, o que acontece? Existe vínculo, existe pendência. Terceiro nível energético, o corte energético que eu tô falando. É como se vocês tivessem constantemente entre vocês uma conexão sutil. E aí você sonha, você encontra. Como que as minhas alunas ficam chocadas quando acontece isso? Eu digo, gente, vocês precisam fazer divórcio energético com cada ex-parceiro que vocês tiveram, com cada pessoa que foi difícil na vida de vocês. Se vocês tiveram abusadores, façam com os abusadores, porque vocês ainda estão conectados com essas pessoas. E aí, elas começam... Teve uma, gente, que foi muito forte. Tem várias histórias, tá? Mas eu vou contar algumas pra vocês. Teve uma que começou a fazer. Ela simplesmente começou... depois que ela começou a fazer os processos de divórcio energético, a exalar o cheiro do ex-parceiro. É como se ela tivesse com o cheiro dele guardado. E ela disse, Cássia, eu acordo sentindo o cheiro dele no meu corpo. E eu falei, você precisa fazer essas liberações até você sentir que a coisa foi. Quando a gente está com correntes presas em nós, que impedem a nossa vida de fluir, que impedem a nossa saúde. Quantas mulheres não adoecem depois de um relacionamento, depois de um abuso? Quantas mulheres não adoecem depois de uma situação difícil? Então, se eu quero um ventre, um útero, um baixo ventre saudável e uma sexualidade saudável, eu preciso fazer divórcios energéticos com todos os parceiros que eu tive. Porque eles ainda estão comigo. E aí me perguntam, nossa, mas já faz 10 anos, já faz 15 anos. Você tem que entender uma coisa. Em nível energético, em nível sutil, é como se não existe tempo e espaço. Por isso que você sonha. Porque existe a conexão, o sonho é exatamente essa prova de que há essa conexão. E se há essa conexão, você vai seguir sonhando e não vai conseguir resolver nunca. Mesmo que tenha acontecido há muito tempo atrás. Porque em nível energético, ontem, amanhã não existe, é sempre agora. E se há energia, se há vínculo, você ainda está vivendo as mesmas energias daquele momento traumático, difícil, lá do passado, no presente. Então, o corte energético
ele é muito importante. O divórcio energético é muito importante para que você esteja inteira na sua vida no presente. Senão é sempre como se você estivesse sendo puxada para trás por essas correntes e você tentando fazer um esforço muito grande para sua vida andar. Então, tudo não anda, tudo trava na sua vida quando você tem essas pendências. Saúde, vida amorosa, abundância. Por quê? Justamente por isso. Teve uma aluna minha, por exemplo, em termos de trabalho, ela teve uma chefe muito, muito difícil e ela tinha que fazer o divórcio energético com essa chefe. E ela saiu desse emprego por conta dessa dificuldade que ela tinha e ela pegou e não fazia os cortes. E aí eu falei, vamos fazer esse divórcio energético porque é muito importante para você. Você ainda tá presa, você não vai conseguir encontrar um outro lugar para você trabalhar enquanto você estiver traumatizada com o ambiente de trabalho e com essa chefe. Ela fez em menos de um mês depois e estava empregada. Então, você entende que isso trava, influencia a sua vida, influencia a sua saúde, influencia todo o resto. E aí que você tem que entender. O que está dentro de mim é como o que está fora. É um espelho, o que está fora é um espelho do que está dentro. Por isso que eu falo para vocês da importância da gente se responsabilizar. Se a minha vida aqui fora não tá como eu quero, eu tenho que olhar para dentro para ver que parte minha tá sendo refletida aqui fora. Porque pode ser que eu não lembre mais, mas a vida tá trazendo certas pessoas, tá trazendo certas situações, sonhos, tá trazendo certos sonhos para me mostrar que tem coisas ali que ainda estão mal resolvidas. Então, eu não aguento mais sonhar com ex, eu não aguento mais porque já acabou. Se tivesse acabado, você não sonhava. Não sonhava. E aí, você tem que entender que como teve vínculo sexual, adivinha aonde ficou a energia desse ex? No seu útero. Pensa que o orgasmo tem aquele impulso, aquela pulsão de energia. O seu útero é aquele órgão receptor que armazenou. Mas eu usei camisinha, mas eu tinha DIU. Mas o que eu tô falando? Não é em nível físico, é em nível energético. Quantas mulheres que já me mandaram mensagem dizendo assim, nossa, eu desenvolvi, depois de uma relação tóxica, endometriose. Eu desenvolvi, depois de uma relação tóxica, candidíase de repetição. Que mais? Eu desenvolvi, pensa você, se você tem algum sintoma ginecológico, se aconteceu após ou durante uma relação específica. Porque provavelmente a raiz desse sintoma está aí, foi no útero. E qual foi o sintoma que se desenvolveu após essa relação? Fica no útero. Então percebe-se que muitas vezes a raiz de muitos sintomas ginecológicos é a necessidade de divórcios energéticos, certo? Deixa eu dar uma lida aqui nos comentários. Eu vou precisar disso de verdade. Sempre fui uma mulher animada, cheia de vida, sem medos, cheia de amigos. Agora estou apagada, triste, me afastei de todo mundo, estou sem vitalidade. E exatamente. Por quê? Porque quando você tem vínculos energéticos com outras pessoas, é como se a sua energia fosse drenada. Porque é como se você entregasse a sua energia criativa, criadora, uterina para essas pessoas. O que mais acontece, gente? Vocês não têm noção do que acontece. Elas começam a fazer os divórcios energéticos de alguma forma, a sua energia uterina, que é a energia mais maravilhosa do mundo, que é super potente, criativa, etc. Quando eles têm esse vínculo, é como se você estivesse nutrindo eles. É como se você estivesse dando energia para que esse homem fosse, tá? Para a vida, como se ele fosse alimentando essa outra pessoa, né? Energeticamente. Quando as alunas começam a fazer os divórcios energéticos, o que começa a acontecer? Começa a acontecer ligações
Começa a chegarem mensagens. Oi, senti saudade. Por quê? Porque de alguma forma, mesmo que eles não percebessem, eles sentiam que algo ali tá se cortando, tá se rompendo. E aí eles começam a ligar. Eles começam a procurar. Quando você faz isso, você não pode cair na armadilha de voltar pro mesmo. Porque você já não queria. Daí, ele me procurou. Não, e aí você cria o vínculo de novo. Toda vez que você se relaciona sexualmente com alguém, você tá criando esse vínculo. Você tá criando essa conexão. Então, aqui tá uma coisa muito importante. Como você tem escolhido os seus parceiros sexuais? Como você tem escolhido? Você tem usado isso com sabedoria? Porque a pessoa vem com uma energia, deixa uma energia e cria um vínculo com você. Esses tempos eu fiz um vídeo rápido falando: os ventres femininos não são latas de lixo. Por que eu fiz isso? Porque muitas vezes as pessoas usam o sexo para desestressar. E aí, quando se usa o sexo para desestressar, se joga todo o estresse, toda a frustração, todos os problemas dentro do útero da mulher. Depois a mulher adoece e não sabe por quê. Porque ela permite muitas vezes de fazer com que esse útero seja esse lugar. Então, sexo, gente, relação sexual, principalmente a sexual, as outras influenciam no ventre com certeza, tá? Porque eu já fiz cortes energéticos com família, já fiz cortes energéticos com amigos, mas a sexual é uma das mais evidentes, porque tem a conexão sexual. E aí, o que acontece? Se você permite que o seu ventre seja esse lugar, eu já fiz isso, tá? Num relacionamento que eu me relacionava sem ter vontade, que eu me relacionava me sentindo obrigada a fazer isso. Gente, foi a relação na minha vida que eu mais tive problemas ginecológicos. Eu tinha candidíase, eu tinha cistite, eu tinha um monte de coisa. Por quê? Porque eu estava permitindo que ele fizesse o meu ventre de depósito de lixo e frustração dele. Então, presta atenção se você está indo se relacionar e o outro também está indo se relacionar com você como uma forma de colocar para fora os cachorros, que nem a gente diz. E não é assim. Sexo é para compartilhar o nosso melhor com o outro. Não aceitem relações que você é quase que a latrina do outro. Não é assim que é pra ser, gente. A gente não merece isso. Nós somos maravilhosas, nós somos mulheres maravilhosas e nós não merecemos isso. Você já sentiu que aconteceu esse tipo de dinâmica em algum relacionamento seu? Já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações dos vídeos novos que são liberados quase todo santo dia.